Incêndio destrói barracão do Parque do Peãozinho em Barretos e veja também. Protesto contra o atraso das obras de duplicação na Faria Lima. Motociclista morre atropelado na rodovia Altino Arantes e motorista foge sem prestar socorro. Não dá nem para considerar isso um ser humano. Empresários de Franca querem novas taxas para importações de calçados asiáticos. É uma concorrência desleal. Classificados de emprego nas redes sociais. Começa agora o Jornal Regional. Boa noite. Condenados os 3 homens que sequestraram e mataram uma empresária há quase 2 anos em Ribeirão Preto. Suemi Nascimento Tomás, de 32 anos, era dona de posto de combustível. O sequestro aconteceu no dia 14 de maio de 2000, quando a empresária chegava para ver a construção da casa dela no bairro Alexandre Balbo, em Ribeirão Preto. A família chegou a pagar resgate. Os criminosos continuaram pedindo dinheiro, mesmo depois de terem matado Suemi. O corpo foi encontrado na Estrada Velha, que liga Jardinópolis a Ribeirão Preto. Um dos presos, Doriedson Nepomuceno, era pedreiro na obra. Ele e Daniel Soares de Oliveira foram condenados a mais de 30 anos de prisão por sequestro seguido de morte e ocultação de cadáver. Edson da Silva Filho foi condenado a 14 anos e meio por sequestro. A ação de bandidos em porta de agências bancárias, conhecida como saidinha de banco, fez mais uma vítima hoje à tarde em Franca. Um cliente que havia acabado de sacar R$ 5.800 foi surpreendido por 2 suspeitos quando deixava a agência. Os 2 rapazes fugiram numa moto. O dinheiro seria usado para o pagamento de funcionários de uma fábrica de joias. Moradores de Barretos fizeram hoje mais um protesto pela duplicação da rodovia Faria Lima. O edital para as obras foi publicado em outubro, mas até agora a empresa não foi escolhida. Foi um protesto silencioso. Para chamar a atenção, 2 carros que se envolveram em acidentes na rodovia Faria Lima foram colocados em frente à Igreja Matriz de Barretos. A iniciativa quer chamar a atenção para o processo de duplicação da rodovia entre as cidades de Barretos e Colômbia. O trecho de 45 quilômetros é considerado crítico por causa dos buracos, do asfalto irregular e principalmente pela falta de acostamento. O desnível ultrapassa 40 centímetros. E isso, se uma pessoa tiver uma rota de fuga, não consegue. O capotamento é certo. Todos os dias, mais de 5.000 veículos passam pela rodovia. Quase 70% caminhões, que utilizam o trecho para desviar de pedágios. Os números assustam. Em 2010, foram registrados 128 acidentes e 8 mortes. No ano passado, 21 pessoas morreram. Todos os dias, você vê, na maioria das vezes, vamos colocar Frutal, Colômbia, Planura, o número grande de estudantes que vêm a Barretos também, aqui que utilizam das nossas faculdades. Então é um Deus nos acuda. Em outubro do ano passado, o DR publicou no Diário Oficial o aviso de licitação. Um mês depois, 24 empresas apresentaram propostas para executar as obras na rodovia, mas até agora nenhuma foi escolhida. Quem passa pela rodovia todos os dias quer pressa, para que mais acidentes não voltem a acontecer. A gente não quer que isso se perca, a gente não quer que essa obra fique uma promessa, a gente quer que a obra aconteça. O DR informou que o processo de licitação está em fase de análise dos preços apresentados pelas empresas. As obras, que estão orçadas em R$ 78 milhões, devem começar em abril. O prazo para a execução é de 18 meses. Omissão de socorro depois de um acidente na estrada pode ter contribuído para a morte de um rapaz de 24 anos em Batatais. O acidente aconteceu na rodovia Altino Arantes. Ronaldo Constantino Silva, de 24 anos, voltava do curso de engenharia que fazia em Ribeirão Preto. Ele estava de moto quando passou por este viaduto. Perdeu o controle, caiu e foi atropelado por um carro. Ronaldo chegou a ser levado para o hospital, mas morreu. O lugar ali matou um sobrinho meu, faz 8 meses, a 100 metros atrás ali, agora matou meu genro. Então o lugar ali eu acho que merece cuidados. Segundo o boletim de ocorrência, Ronaldo viajava acompanhado de outros 2 colegas de faculdade que também estavam de moto. Em depoimento, eles disseram que tentaram ajudar o amigo que estava caído e desacordado no meio da rodovia. Mas não deu tempo. O motorista que atropelou o Ronaldo até parou o carro,
Mas quando voltou, disse apenas que não podia fazer nada e foi embora. Para a família, houve omissão de socorro. Eu acho que é muita falta de consideração, não dá nem para considerar isso um ser humano. Afinal, não custava ter visto que tinha acontecido antes de ir embora. Eu espero que essa pessoa ponha a mão na consciência dela, né? Veja, talvez apareça, não sei. O motorista do carro ainda não foi identificado. Depois do intervalo, incêndio no Parque do Peãozinho, em Barretos. Será uma loucura perder as ofertas que a Sical preparou para você. Loucura total é sair de Classic 2012 com direção hidráulica grátis por apenas R$ 26.990 ou entrada mais parcelas de R$ 569. Agile LTZ completo, R$ 39.990. Cobalt 2012, o melhor custo-benefício com a garantia do menor preço. E na compra do seu 0 km, você ganha um tablet. Loucura total Sical. Só nesta quarta, dia 21, serão 16 horas de negociações imperdíveis até meia-noite. Sical Chevrolet. O teu corpo é luz, sedução, poema divino, cheio de esplendor, és fascinação. Nívea 100 anos. Viva uma pele bem cuidada. Se você não quer mais, faça um bom negócio. Bomnegócio.com. É fácil. Você coloca um anúncio grátis, combina com o comprador e fecha o negócio. Bomnegócio.com. Bom para quem vende, bom para quem compra. Bomnegócio.com. Aquele beijo. Vicente vai enfrentar uma delicada cirurgia que pode ajudar na sua recuperação. Hoje é o primeiro dia do resto das nossas vidas, Vicente. Nesta quarta, aquele... E nesta segunda, estreia a nova novela das 9, Avenida Brasil. O Centro de Fauna Silvestre do Estado de São Paulo aprovou o projeto da Prefeitura de Ribeirão para a construção de um recinto no Bosque Fábio Barreto para abrigar a elefanta Mason. O custo da obra é de R$ 650 mil. O animal está há 5 meses em uma área que não é aberta ao público no zoológico. O fogo destruiu parte do Parque do Peãozinho, em Barretos. O incêndio foi no espaço dedicado às crianças. O local todo, de madeira com 500 metros quadrados, era a réplica de um saloon do velho oeste americano. Depois do fogo, só a estrutura de metal ficou de pé. O corpo de bombeiros demorou 1h30 para controlar o incêndio. As causas ainda são desconhecidas. A polícia já começou a investigar. O Parque do Peãozinho estava fechado para o público na hora do incêndio. A diretoria do Clube Os Independentes anunciou que o espaço Berrantinho vai ser reconstruído em poucas semanas. Uma nova frente fria avança aqui pelo sudeste e aumenta a quantidade de nuvens em boa parte do estado de São Paulo. É por isso que amanhã, na região de Ribeirão Preto, o sol até aparece, mas são previstas pancadas de chuva em vários pontos, principalmente no fim do dia. Mesmo assim, ainda vai fazer bastante calor, máxima prevista de 33 graus. Já em Franca, durante a tarde, os termômetros chegam a marcar 31 graus. Só refresca mesmo de madrugada. Em Sertãozinho, os termômetros marcam 21 graus durante a noite. Morreu hoje à tarde o pesquisador da USP de Ribeirão Preto, Júlio Voltarelli. Ele estava internado no Hospital Santa Isabel, em Blumenau, Santa Catarina. Júlio Voltarelli tinha 63 anos, estava internado há 12 dias no Hospital Catarinense e morreu por complicações de um transplante de fígado. O pesquisador estava com hepatite C. Voltarelli era professor da Faculdade de Medicina da USP, pesquisador do Hemocentro e foi um dos pioneiros no Brasil em pesquisas de transplante de células-tronco. Segundo o hospital, a família deve trazer o corpo para ser velado em Ribeirão Preto. No próximo bloco, uma nova maneira de encontrar prestadores de serviço. A promoção Portas Abertas continua na Renault. Todo mundo pode participar. Roberto, fala das ofertas.
Mercedes? Não, as ofertas dos carros. Linha Renault com taxas a partir de 0. Confira. Logan só 26.900 ou 0 de entrada e mensais de 699. Sandero com um preço incrível, só 26.900 ou 0 de entrada e mensais de 699. E novo Renault Duster com versões a partir de 49.990. Imperdível! Segundo feirão do imóvel Vita Residencial. Somente nesse fim de semana, apartamentos a partir de R$89 mil. Lançamento da segunda fase da Vila Virgínia. Últimas unidades. Aproveite! Avenida Antônio de Ederixen 520. Informações 0800 761 7101. Sem manchas brancas nas roupas pretas. Evita manchas amarelas nas roupas brancas. Novo antitranspirante Nivea Invisible Black and White. Proteção 24 horas. Novo Invisible Black and White. Invisível para você e suas roupas. Nivea. Eu quero ganhar uma Harley, um Gol e um Celta também. 11 motos pra você, é só comprar e concorrer. Só o Hipercap que tem. Eu vou comprar também. Uma moto, um Celta, um Gol e uma Hilux Diesel mais 30 mil. Isso mesmo, uma Hilux Diesel mais 30 mil reais. Hipercap é nesse domingo, hein? Neste sábado, no Terra da Gente. As últimas reservas de Mata Atlântica do interior. Entre os rios Piracicaba e Tietê, o cenário verde esconde bugios e o raro muriqui do sul. A diversidade de cantos e cores das aves. Na floresta amazônica, a pescaria de tucunarés em Roraima. Na hora do rancho, o convidado do Jacarejão capricha na sobremesa. Torta de banana com doce de leite. Neste sábado, 15 para as 2 da tarde, no Terra da Gente. Empresários de Franca foram a Brasília pedir novas medidas do governo para frear a entrada de calçado chinês no país. Durou pouco a alegria para o setor. Em 2010, a pedido das fábricas de calçados, o governo decidiu impor uma taxa de $13,85 para cada par de calçado chinês que entrasse no Brasil. Os chineses passaram então a fazer uma triangulação de outros países para entrar no Brasil. Indonésia, Vietnã e Malásia se transformaram em uma nova rota de importação. Só em 2011 entraram no país 5,5 milhões de pares de calçados. Agora o setor calçadista denuncia outra estratégia. A China encontrou outros caminhos para furar o bloqueio brasileiro. Um deles, os produtos são trazidos de lá para serem montados aqui no Brasil. Os sapatos saem da China e são distribuídos pelos portos dos Estados Unidos, Alemanha e Hong Kong. Aqui no Brasil, são levados para pequenas fábricas no interior do Rio Grande do Sul, onde são montados. Manda o calçado desmontado. Entra parte do calçado. O cabedal, que é a parte de cima do calçado, entra por um porto. O solado entra para o outro. Aí essas partes vão se encontrar num determinado lugar onde vão ser montados. E daí esse calçado ele é nacionalizado e recebe uma marca nacional. Ontem, em Brasília, 50 representantes do setor pediram ao governo uma investigação sobre o caso. Apurar se está existindo a elisão fiscal ou não dentro do processo de internação de produtos calçados importados e partes de calçados importados. O presidente do Sindicato das Indústrias de Calçados de Franca diz que a prática deve ser coibida para não prejudicar a indústria nacional. É uma concorrência desleal e que nós temos que lutar e continuar combatendo para não desaparecer uma história de 193 anos fabricando calçado. A propaganda boca a boca agora está na internet e tem muita gente usando as redes sociais para encontrar profissionais com boas referências e serviços de qualidade. A cadeira está na família de Cristiane há quase um século. Depois de tanto tempo de uso, o assento de palha furou e ela não consegue encontrar um profissional que saiba fazer o conserto aqui em Ribeirão. Além disso, a pia da cozinha também está quebrada. A publicitária entrou em contato com alguns encanadores, mas não descobriu ninguém com boas indicações. Essa dificuldade para encontrar certos tipos de profissionais levou a Cristiane a apelar para a internet. Ela criou um grupo em uma rede social, o Procura-se em Ribeirão, e a experiência deu certo. As regras são simples. Quem precisa de algum serviço pede ajuda.
Quem souber de alguém, indica. Normalmente a gente encontra o profissional, mas não tem a referência positiva dele, né? De preço, de um trabalho bem feito. A ideia não é que o profissional ofereça o serviço. Na verdade, a ideia é que a pessoa procure o serviço e alguém indique um profissional de confiança. Luciana foi uma das primeiras integrantes. Ela cuida e divulga o conteúdo de websites nas redes de relacionamento. Por isso mesmo, conhece muita gente e sempre indica profissionais no grupo. Desde hotel para cachorro até produtos para artesanato. Então, é um segmento assim que não tem fronteira. A rede social ela te dá essa oportunidade, você está em contato o tempo todo. Então, você conhece muita gente de várias áreas, diversos segmentos e acaba fazendo essa ponte mesmo. E aparece de tudo. Júlia é produtora cultural. Certa vez precisava de atores para uma propaganda. Não teve dúvida. Pediu ajuda na rede e resolveu o problema. De um dia para o outro. E aí não consegui vários e-mails. Foi bem interessante. Ricardo não passa um dia sem entrar na página. Já conseguiu indicações de jardineiro, artesão, salgadeiro, todos de confiança. É aquela coisa que a gente fala que acaba virando, né, um bem de utilidade pessoal, vira bem de utilidade pública, né? Porque é uma pessoa que já prestou um serviço para outra pessoa, que foi bom e acaba indicando, e aí essa propaganda boca a boca acaba divulgando todo mundo e ajudando todo mundo. O Jornal Regional termina aqui. Para você, uma boa noite e até amanhã.